Aqui, a cachorrice toda. Boa tarde, meu nome é Flávio Calazans e hoje nós vamos fazer uma apresentação rápida sobre o autor francês Philippe Cazamailloux. O Philippe Cazamailloux, ou Casar, começa a publicar a revista, como álbum, na revista Pilote, Pequenas Histórias, e depois como álbum o Chris Cool, do Eric Losfeld. Depois ele faz uma série de álbuns sobre os apartamentos, álbuns sobre, usando mitos antigos e contos de fada, que ele adapta para meio ficção científica, para o estilo Metal Roland. E o que eu quero mostrar é uma história já um pouco antiga dele, uma das raras coautorias, onde o roteiro não é dele. Então, essa história chama Vento, ela é escrita por Philippe Kilian e desenhada pelo Casar. O que é interessante dessa história é a técnica narrativa, porque é praticamente um poema, e como que esse poema foi narrado, como que esse poema é montado visualmente. Então, lembra que o vento corre na horizontal, então, horizontalmente você vê um pássaro voando, agora dá os zooms, né? Um pássaro voando, e um pedaço de uma capa, de um pano, onde já é escrito vento. Vê que os riscos formam uma horizontalidade, uma sensação de voo como o pássaro e como o pano. Dá uma câmera alta e se mostra o pássaro voando com a sua sombra e, finalmente, os créditos, a autoria e o rosto de um idoso bem carcomido, bem uma pele seca e com cabelos esvoaçando e o manto também esvoaçando. Na página seguinte, continua mostrando o idoso andando e o pássaro, e aí começa a primeira frase: o vento, o vento. Vê que todas as linhas são horizontais, forçando essa horizontalidade do vento. Mostra o rosto do velho levantado, e aí, desde sempre neste mundo, o vento sopra. E o sofrimento do idoso com o vento. E aí, lá nada podia crescer, nascer ou sobreviver. O pássaro está pousando numa árvore que também está torta pelo vento, quer dizer que o vento sempre sopra nessa direção, né? Lá nada podia nascer, crescer ou sobreviver, a menos que lutasse contra o vento. Eis o seu universo, o universo dele, do velho, do idoso. Foi lá que ele nasceu, foi lá que ele cresceu, foi lá que ele sobreviveu, lutando contra o vento a cada instante da sua vida, desde sempre. Sempre as linhas, vê que o formato do quadrinho é horizontal e sempre tem as linhas horizontais puxando o personagem, empurrando o personagem. Fica de frente. Assim? Não, isso, na sua frente. O vento era seu caminho e sua prisão. Era as paredes de sua casa. Ele chegou na árvore e comeu uma folhinha. Aí mostra uma panorâmica, o bicho pousado, o pássaro pousado, o falcão pousado, ele de pé torto por causa do vento, a árvore torta também contra o vento. E, de repente, some os quadrinhos e um dia o vento cessa. Perde-se a horizontalidade do vento. Aparece o cara parado, a árvore começa um som, uma onomatopeia. O cara tá caindo, esticando a mão. Continua numa topeia. Tudo intercalado. Ele caindo e o craque. Se você olhar só esses quadrinhos, você lê a onomatopeia craque, quebra, craque, quebrando. E ele caindo e no fim, a mão dele caindo e as folhas caindo e no fim o sol. O sol quente, arrasador, abrasador. História bem rápida, né? Aí no final, só para mostrar o que pode ser feito num quadrinho, né? Tem cena de nudez. Então, se você nunca viu um homem nu, nunca viu o Davi do Michelangelo, nunca viu o teto da Capela Sistina, nunca viu uma figura masculina, nem na escola, nem em lugar nenhum, pare de assistir o vídeo. Pode ser um choque muito grande para você. Então, parou? Quem não parou está se expondo a os horrores do sexo masculino. Bom, aqui de novo volta a horizontalidade, só que agora sem o vento. O pássaro voa, a árvore quebrou, aquele craque era a árvore caindo. O cara tá caído. Aí tá ele caído nu, o pano caído atrás dele, e ele não se levanta mais. Dá uma câmera alta, o pássaro voando e ele vendo a ele caído e a árvore. Ele não se levanta mais, jamais. E o pássaro sai e se vê que tem uma espécie de uma pedra voando, um asteroide num espaço vazio, desolado. E finalmente você vê
o asteroide, uma árvorezinha caída, vários outros, como se fossem restos de um planeta que se quebrou, e o pássaro indo embora e dá o close no rosto do pássaro, e aí a assinatura, Kilian Casar, Kilian e Casa. Aqui é um texto sobre o caso, a biografia do caso. Essa história foi publicada pelo Ofeliano, no fanzine dele, que ele mesmo traduziu. Então aqui o que é interessante ver é a estrutura narrativa. Como foi feita a narração? Como foi feita essa história? Como ele usa a forma do quadrinho para dar a sensação da horizontalidade, do fluxo do vento. E como ele constrói essa narrativa de modo a que quebra essa... No momento que o vento cessa, a página onde não tem quadrinho nenhum, que a única coisa é o verbal, é a frase, o vento cessa. Aí vê a consequência do vento, a quebra, e o resultado. Ele não consegue se levantar nunca mais. Então, o que eu sempre usava muito essa história em sala de aula, nos meus cursos de quadrinho, é uma história rápida, que você vê que é uma leitura bem rápida. Eu lendo é muito mais lento do que se você estivesse lendo, a velocidade é muito maior. E o que é interessante nisso é ver como que um poema se torna plástico e te passa uma sensação. E te leva a um pensamento, a uma inquirição, a um questionamento. Contra o que eu luto? Porque o que me torna forte? Porque a gente está sempre enfrentando alguma coisa. Então esse enfrentamento vai nos fortalecendo, vai nos levando a algum lugar, a desenvolver habilidades. No caso desse, do personagem, ele desenvolve a habilidade de andar curvo. E o que pode ser o vento da sua vida? Pode ser os seus pais, pode ser o seu trabalho, o seu emprego, pode ser a pandemia, o que em algum lugar, o governo, as mentiras da mídia, o que em algum lugar está te incomodando, te pressionando, que te obriga a reagir, te obriga a pensar contra, te obriga a agir contra. Então isso é que está te incentivando. A gente precisa na vida de confrontos, senão você fica deitado numa rede, olha a rede lá fora, você fica deitado numa rede, lá a rede, só tomando água de coco. Só comendo abacaxi, comendo banana e tomando água de coco. É a rede do nosso terraço gourmet. Então essa é a ideia. Você precisa de algo que te motive. Quando eu era muito pequeno, eu tive uma reação a uma vacina e tive uma febre muito grande e isso encurtou uma das minhas pernas. A perna ficou curta, o tendão. Eu tenho que andar meio que na ponta do pé, porque eu não apoio o tendão no chão. E eu manco. Então, isso foi feito quando eu tinha uns 8, 10 anos. Nessa idade, meus coleguinhas da rua, nós morávamos em casas, começaram a andar de bicicleta, a jogar jogos. Era um jogo taco, que é um jogo que eu não sei se ainda existe mais hoje, nos apartamentos. Então havia bicicletas, taco, futebol, tudo isso eu já não podia fazer. Então eu não podia mais acompanhar os meus colegas. Isso me fez ler. Isso me fez ficar em casa lendo. Só me desse ver a leitura. Então a leitura... Isso é uma parte da minha biblioteca, tem mais duas na outra ala. Essa aqui é a ala norte, né? Então, isso me levou a ler. A minha paixão por símbolos me levou a estudar a estrutura narrativa. Aqui, acompanhando o Anel de São Bento, cinema, linguagem cinematográfica, roteiro cinematográfico, técnica cinematográfica, histórias em quadrinho, livros, tá bem aqui. Livros teóricos sobre história em quadrinho, mais história em quadrinho lá embaixo. Puta, Então, histórias em quadrinho, para cima agora, o tarô, estudos sobre os símbolos do tarô, são todos tipos de tarôs diferentes, comunicação visual, design, comunicação visual, arquitetura, e aí lá para cima é filosofia. Voltando para cá, hermenêutica, e hermenêutica, lógica, dialética, para cá, símbolos, simbologia, mitologias, heráldica, o estudo dos escudos das famílias, heráldica. Não, é só para isso. Embaixo artes, aqui artes, atrás de mim, não vai ter que tirar a cadeira para ver, mas artes. E lá em cima mais filosofia, teologia, história, por lá de cá tem história também. Nós só dar uma volta aqui por cima do animal. Aqui. Enquanto isso eles veem a história, que história bonitinha, a história pode distrair você enquanto a câmera anda, a história é toda feita em branco e preto, cheia de detalhes. A cachorra deitou no chão. E é feita em pincel ou pena, porque para dar esses tons, esses engrossa e afina, provavelmente é pena. O Casar era filho de... Você não tem original disso? Isso aqui é uma cópia... Eu tenho a cópia em francês, que seria original, e tem uma cópia que infelizmente foi colorizada pela uma das namoradas do Casar. Mas não vale a pena, o preto e branco já diz tudo. Aqui é história, e em cima semiótica.
e por cima, em cima de tudo, hermenêutica, direito. É isso, é só para... Ou seja, o meu vento foi a minha perna. Aqui, ó, eu aqui, oh, sou eu. Meu vento foi ficar manco. Meu vento foi uma deficiência física que me levou a uma doença de infância, que me levou a ler, a estudar, a aprofundar a minha paixão pelo cinema, pelas histórias em quadrinho, pelo design, pelos símbolos, pelos signos, pelo tarô, pela alquimia, pela cabala, pela astrologia, zodíaco. Todas essas coisas levam a gente a uma compreensão do símbolo, a uma compreensão dessas mensagens. Símbolo vem de semeion, do grego, que é aquilo que nos une. Também pode ter o significado de semente. É uma semente que brota, que se desenvolve, que leva você a usufruir outras coisas. Então, essa é a linguagem. Abrir, né? Avançar. Abrir a sua mente, abrir e avançar, se comunicar com outras pessoas. E que esse é o segredo das narrativas. As narrativas também são símbolos. As histórias, Hércules com os 12 trabalhos, que são os 12 signos, os 12 pares de França, do rei Carlos Magno, com o Rolando, aquele da espada do Randaldo, que toca o trombete lá, os 12 pares de França, os 12 cavaleiros do rei Arthur, as 12 tribos de Israel, tudo isso na Cabala são as 12 letras da Cabala. As 12 letras simples da Cabala formam esse duodecimal, enquanto que as 3 letras mães são pai, mãe e filho, e as outras 7 letras simples são o resto que forma. E essas 22 letras do alfabeto hebraico são as 22 cartas do tarô. São as 22 cartas que formam o tarô. Então esse é um trabalho sobre símbolos que dá para a gente entender um monte de coisa. Isso ajuda a gente a ver. Então, lição de casa, pense, qual é o seu vento? O que é o vento na sua vida? São seus pais, é um vizinho, é um emprego, é a mídia que mente, é um governo, é a pandemia. O que está sendo o vento que te leva a reagir contra? Porque dialeticamente é uma tese e uma antítese. Qual é essa tese e qual é essa antítese? O que leva você à antítese? O que te motiva bastante para você se mexer, para você pensar, para você reagir, para você sair da apatia, para você sair dessa passividade? Então, como o personagem lutou contra o vento a vida toda, se você também se tornar um guerreiro contra um único vento, na hora que esse vento for vencido, você vai para o chão. Sua vida perde sentido. Então esse é o problema de você só ter um vento, uma motivação, um confrontamento. Porque se na hora que ele for vencido, você não tem mais nada. Então é sempre bom você ter hierarquias de perturbações, de reações, de coisas que te provocam. Sempre tem mais de um. Estímulos, né? Estímulos. Sempre tem mais de um. Sempre tem mais de alguma coisa. Que o grande perigo é, como dizia Nietzsche, se você olha muito tempo para o abismo olha para dentro de você. Outra frase de Nietzsche, quem muito persegue os monstros, se torna um monstro. Então, sempre é bom você ter outras divisões disso, outros assuntos. Tem uma diversidade. Me incomodam os símbolos, me incomoda a semiótica, me incomoda o tarô, me incomoda a hermenêutica, me incomoda a heurística, me incomoda a heráldica. Todas essas coisas que me incomodam, me movem. E o que move a gente é o drama, é a ação, é a vida. Drama em grego é verbo, é ação. O verbo é o que se mexe na frase, é a ação da frase. No caso aqui, ele se opõe ao vento. Sim. E no fim, há muitas simbologias que podiam ser destrinchadas aqui. Lembra que o Bilal, em que Bilal estava indo trabalhar com o pessoal deles lá, época da guerra no Metallan, era a época da Guerra da Sérvia. Esse mundo quebrado pode significar a Europa partida na pós-União Soviética, porque é a história dos anos 70. Quer dizer, o contexto histórico também vai ter a ver para a leitura da história. E é isso.